Olá! Você já deve ter visto mais de uma pessoa fazendo testes como esse, tentando entender quais as cores que melhor ficam para cada pessoa. Pela coloração pessoal, a gente sabe que tem cores que ficam boas, outras cores nem tão boas, outras melhores ainda, e a gente chega a uma cartela de coloração pessoal. Para você que chegou agora ou que não sabe como é o teste de coloração, eu vou te explicar. E também vou te explicar como eu cheguei a entender que é muito mais do que isso. Que além de favorecer, de nos deixar mais bonitos, as cores também podem dizer sobre nós. Porque a lógica da natureza, onde Deus colocou as nossas cores, está em tudo. E isso diz muito sobre nós. Antes de chegar lá, eu vou te explicar um pouquinho como que funciona o teste de coloração pessoal. Há mais de 100 anos, nas escolas de artes, os professores já tinham uma certa intuição, eles percebiam que os alunos pegavam determinadas cores e preferiam determinadas cores, e isso tinha alguma relação com a cor de cabelo, cor de olhos que eles mesmos tinham ou que as pessoas que estavam ao redor. Mas isso poderia ser cultural. Na década de 60, 50, 60, se teve algo mais concreto, ou seja, eles começaram a pegar a cor do olho, cor do cabelo, tentar reproduzir isso em roupas e perceber que tem alguma relação. Na década de 80, só na década de 80, que uma consultora de imagem norte-americana começou a perceber que poderia ter um método para isso. Ela trabalhava com repórteres de TV e ela percebia, e eu também já fui repórter de TV e percebia, né, que de fato tem cores que as pessoas me notavam mais, me elogiavam mais e outras que não. Parece que como no vídeo, assim, fica um pouco mais evidente as cores que ficam boas e outras nem tanto. E aí ela percebeu que cada pessoa tem uma cartela de cores baseada nas estações do ano. Incrivelmente, tem pessoas que ficam melhor com os tons da primavera, né? Como está a primavera, que cores que simbolizam a primavera, outras com os tons do verão, outras com os tons do outono e finalmente com os tons do inverno. Inicialmente, só 4 cartelas de cores, né? Primavera, verão, outono e inverno. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que as estações não começam de um dia para o outro, que elas têm passagens. Então, começou a se estudar a possibilidade de ter começo, meio e fim de cada estação, ou seja, 12 cartelas de cores, 3 de cada estação do ano. E assim a gente tem o método sazonal expandido, que é baseado justamente nos tons de cada fase. Esse aqui, por exemplo, é o verão suave, que é o último verão, que já tem um pouco das cores do outono, assim como a primavera brilhante, por exemplo, que ainda tem um pouco dos tons do inverno, porque é a primeira primavera. Enfim, 12 cartelas de cores que se misturam, né? E que tem uma dimensão principal baseada na física da cor. Então, quando a gente fala de cores, agora aquela aulinha básica de cores, a gente está falando de uma mistura de tons. Sendo que, né, na natureza, lembrem da aulinha de artes, a gente, na verdade, só tem 3 cores. Vermelho, azul e amarelo. São as 3 cores primárias que dão origem a todas as outras. Mas se eu só tivesse essas 3 cores puras, né, como a gente lembra lá das cores primárias, a gente não teria muita variação de tons. Teria o verde, por exemplo, teria o rosa, algum tom de rosa. E o que dá essa variação, essa mágica de tons que a gente vê na natureza, é a profundidade da cor, ou seja, entre o claro e o escuro do verde, por exemplo, a gente tem muitos tons. O verde mais claro, tem um verde que é mais aberto, outro que é um pouquinho mais intenso, mas um pouco mais fechado. Esse tom de verde aqui, que é o verde oliva, é mais quente e mais escuro. Então a gente vai misturando os tons. E além disso, a intensidade. De novo, vou pegar aqui 2 para vocês entenderem. Como, por exemplo, essa aqui é as cores de plantas novas. Ó, aqui atrás a gente vê, ó, plantas que são mais claras quando elas são novinhas, mais intensas, e outras que são mais escuras quando elas vão ficando mais suaves e mais velhas, né? Cores mais fechadas, que são mais outonais ou invernais. Mas veja bem, isso é a coloração pessoal. Já é incrível a gente pensar que cada um de nós tem uma cartela de cores, que são cores que nos favorecem, que ficam melhores, que as pessoas vão nos elogiar, que nós vamos sentir bem-estar. Esse foi um erro da psicologia da cor, já faço aqui um equívoco, na verdade. Não foi um erro porque eles não chegaram tão longe. Mas existe uma lógica na psicologia da cor que é verdadeira, muito verdadeira, que é o quê? Azul, por exemplo, que está no céu, que está no mar, são cores mais frias, que remetem à racionalidade. Quando eles fizeram a pesquisa, de fato as pessoas responderam isso. Azul me remete à racionalidade, mas também me remete à serenidade. Então, o azul, né, o combo do azul ficou sendo isso. Na verdade, o que eu fui descobrindo e percebendo é que não importa a cor, e sim o tom. E que a lógica da serenidade não vai estar só no azul claro que está no céu, e também vai
vai estar também no rosa claro, no amarelo claro, em outras cores que também são claras e remetem à calma, à tranquilidade, porque estão em lugares, pessoas, animais, enfim, que de fato têm um comportamento mais calmo, mais tranquilo. É só a gente pensar na ovelhinha, no coelhinho. Então existe uma lógica simbólica nas cores que é a lógica dos tons e não necessariamente das cores, como se acreditava na psicologia das cores. E além disso, tem uma coisa além de tudo. Existe a lógica da psicologia da cor sozinha. Então, por exemplo, o amarelo é uma cor que é alegria. Então, quando a gente pega, por exemplo, a cor amarela, a gente sabe que é uma cor que está no sol, está no girassol, que são coisas que alegram, né? Coisas que nos trazem alegria, nos remetem à alegria. Mas nem todo mundo se sente alegre com o amarelo. Ou seja, a cartela de cores, existe uma psicologia da cor individual e existe o que ela simboliza para você. Existe a individualidade da cor, que é por isso é tão incrível a gente pensar que tem uma cartela de cores diferente para cada pessoa. Foi isso que eu fui descobrindo. Para saber a sua cartela de cores, todo mundo me pergunta isso. Tem que fazer um teste de coloração pessoal, que não é tão simples, justamente porque a gente tem que ir comparando os tons até chegar na cartela de cores. Geralmente, no presencial, a gente tem os representantes das 12 cartelas de cores. Então, por exemplo, essa é a primavera brilhante, esse é o outono quente. A gente vai comparando no rosto da pessoa. Incrivelmente, essa mesma cor pode ficar linda para alguém e essa mesma cor também, e vice-versa, né? Então, existe uma lógica para você que é individual. E que a lógica simbólica da natureza, onde Deus colocou essas cores, também diz sobre você. Então, por exemplo, pessoas que são primavera brilhante, que essas cores estão, né, nos pássaros, nas aves coloridas, né, estão na arara, estão no beija-flor, estão em flores, né, em determinadas flores que se destacam. Existe a lógica do atrair, né, do chamar a atenção para si, do gostar de chamar a atenção para si, e também eventualmente repelir, porque essas cores também estão em animais peçonhentos, por exemplo, né? Animais que se transformam, como a borboleta. Então existe uma lógica simbólica incrível que eu fui descobrindo e aí registrei no meu livro As Cores que a Natureza lhe deu. Hoje eu queria te contar isso, queria te explicar como é a coloração pessoal, o que é a coloração pessoal, que é justamente entender que nós temos uma cartela de cores que vai servir para roupas, que vai servir para maquiagem, que vai servir para cor de cabelo, para quem pinta o cabelo, que vai servir para lugares para viajar, porque o entorno também vai te trazer mais bem-estar, vai te trazer uma sensação de conforto quando nós temos a cor do entorno, decoração de casa, né? Mas existe também uma lógica simbólica, que é o que eu vou te trazer em outro vídeo, que diz sobre você, que diz, né, que explica quem você é a partir das cores. Incrivelmente, né, como se Deus tivesse colocado realmente, não aleatório, Ele te deu uma cartela de cores que vai te dar mais bem-estar, mas também vai comunicar para as outras pessoas o teu interior, quem você é, a verdade sobre você, que está aí dentro do teu coração. Eu fui descobrindo ao longo do tempo também por que fazia tanto sentido para minhas clientes, por que eu recebia tantos depoimentos emocionados, transformadores, justamente porque essa é uma linguagem simbólica e a simbólica é a linguagem do coração. Então não vai pra tua razão. Às vezes eu fico pensando, como é que a pessoa me entende, né? Eu tô falando uma coisa que parece tão aleatória, eu tô dizendo que ela é um beija-flor, mas ela sabe o que é o beija-flor e ela sabe como ela é, então ela entende exatamente como ela é. Eu posso falar a mesma coisa para outra pessoa que não é beija-flor e a pessoa não entende nada. Então é como se realmente tivesse algo dentro dela que é despertado por essas comparações. E aquilo que ela é, ela começa a recuperar a sua autoestima, a sua identidade, ela começa a assumir quem ela é e atuar no mundo a partir disso com amor próprio, com autoestima, com autoconfiança, entendendo o que nós somos e também o que nós não somos. Então, descobrir a nossa cartela de cores pelo método simbólico pode ser muito mais do que descobrir as cores que nos deixam mais bonitos, que já é algo surreal, algo surpreendente a gente saber que tem cores realmente. Quanta coisa você já comprou errado e aí não usou porque as cores, na verdade não as cores, você pode gostar do vermelho ou não gostar do vermelho, comprou uma cor e não ficou boa porque o tom estava errado. Então não é a cor e sim o tom da cor. E eu quero que, se você gostou desse vídeo, manda para as pessoas, manda para as consultoras de imagem. Eu tenho certeza que quem faz o teste de coloração pessoal já muitas vezes chegou no final do teste com dúvida, com insegurança, não sabia que teste dá, porque não é tão simples assim. A gente acha que é simples,
que é só comparar as cores, mas tem ali no final algumas cartelas parecidas que a gente fica assim em dúvida, e se tiver a linguagem simbólica, se tiver o método simbólico ajudando, a gente vai ter certeza, porque você é uma só, né? Você é um só, então a lógica simbólica vai fazer sentido para você se ela estiver correta. Te convido a conhecer meu trabalho, te convido a compartilhar esse vídeo com consultores de imagem, com psicólogos, com pessoas que você acha que tá ali precisando se conhecer ou que gosta de coloração, que já falou até com você sobre coloração, que fez ou não fez o seu teste, porque eu tenho certeza que vai abrir o seu olhar, tá? Que vai trazer uma nova perspectiva para você entender um pouco mais a coloração pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.